Fala galera, a Prefeitura de Belo Horizonte e o É Mesmo Cabral Podcast apresentam a vocês a websérie Minha Carreira Preta, aprovado pelo edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo. Venham assistir conosco histórias que inspiram, trazendo muita referência, protagonismo e principalmente possibilidades. Assistam o nosso episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Minha Carreira Preta. Hoje a nossa convidada é compositora de imagem, vai além disso, né? Vou fazer uma breve descrição dessa personalidade que nós estamos com ela hoje. É uma mulher preta que nasceu na comunidade, ouviu desde cedo que o futuro dela já estava definido, mas escolheu escrever a própria história. Uma mulher que transformou referências familiares, autoestima e visão de mundo em uma carreira criativa e empreendedora. Compositora de imagem, sócia de uma clínica de estética e dona de uma mentalidade ousada, intuitiva e inovadora. Jéssica, é uma alegria te receber aqui, viu, no Minha Carreira Preta. Seja bem-vinda, fique à vontade, tá? Esse espaço, eu sempre falo, esse espaço aqui é para os convidados, para eles se sentirem à vontade, contar um pouquinho dessa trajetória de vida. E antes da gente conversar o nosso bate-papo aqui, eu vou fazer minha autodescrição, tá? Eu sou um homem preto, hoje cabelo preto, barba grisalha, estou com alguns fios brancos na barba e no cabelo. Hoje eu estou com uma blusa branca, para quem não está só está nos escutando. Estou com uma calça preta e um sapato branco e bege, creme. Me ajuda aí, produção. Ele é creme. Creme, né? Estou diante de uma consultora de imagem que não tem que ser fidedigno às cores, né? Estou com um relógio preto e de óculos. E aí vou passar a palavra para a nossa convidada, para você fazer sua autodescrição, para a gente começar a se apresentar, falar seu nome. Sim. Seja bem-vinda, viu, Jéssica? Muito obrigada por abrir esse espaço para eu poder falar um pouco da minha trajetória e talvez sim inspirar outras mulheres também negras e pretas também. Isso. Eu sou Jéssica Gomes, sou compositora de imagem, sou formada com formação em consultoria de imagem, sou lojista e também sou sócia em uma clínica de estética aqui em Belo Horizonte. E fala sua autodescrição, né? Como que você está vestida, como que você se identifica. Sim, eu me identifico como pessoa negra. Tem pessoas que já me falaram que eu não posso falar que eu sou negra. Porque a minha cor é clara, de uma pessoa... Hoje em dia não se usa também pardo, né? É uma pessoa preta de pele clara. Sim. Né? Esses dias mesmo a gente teve um convidado que ele é uma pessoa preta, mas de pele clara, né? Sim, eu me considero uma pessoa preta e hoje estou com cabelos cacheados, curtos, uma camisa azul, uma calça risca de giz, um salto dourado e os acessórios da minha paleta de cores. Tem que ser fiel, né? Sim. É isso mesmo. Mas não sou... não sou aquela pessoa que fica presa em padrões e em cartelas, né? Estou toda na minha cartela, mas também estou com acessórios que a gente fala que não tá na cartela, a gente não poderia usar, mas eu gosto de misturar padrões, cores, texturas. Sou aquele tipo de consultora em que não me engesso a nenhum tipo de padrão. Sou pessoa, assim, né? Tem que ser, né? A mentalidade ousada vem disso, né, Jéssica? Essa possibilidade de explorar, né? Coragem. Iniciando aí a nossa conversa para as pessoas que estão nos acompanhando, fala de onde você veio, Jéssica. Eu sei que você veio de uma comunidade. Fala um pouquinho, assim, pra gente dessa visão de que você achava que você via isso das pessoas, que que seu destino já estava predeterminado na região que você vivia. Como que foi esses primórdios lá da Jéssica? Sim, lá no comecinho. Olha, eu fui criada pelos meus avós por um período de tempo na minha infância. E a minha avó, ela era cuidadora de idosos, ela era enfermeira também, trabalhava e de um serviço ou outro, ela pegava algumas faxinas também. Eu fui criada, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada no Cabana do Pai Tomás. E quando
sendo criada, né, com essa criação que eu tive da minha avó, quando criança, ela sempre me ensinou, por ela também trabalhar muito em casa de família, foi aprendendo muito a questão do comportamento, e ela sempre me ensinou sobre ter bom comportamento com as pessoas, e me ensinou também a ter empatia, a amar as pessoas, a tratar todos bem. E, além disso, a minha avó, eu via ela como, assim, a pessoa mais estilosa do mundo. Ela costurava as próprias roupas dela na mão. Ela era muito vaidosa. E sempre me falava assim, Jéssica, qualquer lugar que você for, vá arrumada. Você sai daqui para comprar um pão, você não vai sair desse jeito que você tá. Você vai arrumar, porque você não sabe quem que você vai encontrar lá fora. Então, assim, era prioridade para ela sempre estar com a imagem alinhada. Só que tinha uma coisa que ela sempre falava que eu não deixava entrar. Eu falava que não, que eu queria mais do que isso. Que era, você tá arrumando, você tem que aprender a se comportar para quando você chegar no caixa de supermercado, você saber atender as pessoas com educação. Você tem que aprender a se comportar para quando você trabalhar no hospital, de faxineira, limpando o chão, você saber... você ter, né... Ai, como é que foi? Perdi a palavra. Quando tivesse... Essa habilidade, né? De comunicar, de não, quando conversar. tiver... Ela falava assim, quando estiver limpando um chão de um hospital, você passar uma pessoa, você não ficar nervosa, você ser calma. Ela sempre me ensinou assim, a ser uma pessoa mais calma, que ela gostava que eu fosse um pouco mais calma. Sua avó é viva ainda? Ela é viva até hoje. Tá com quantos anos? Ela tem 84. 84 anos, Geralda. Geralda. Deixa um abração pra ela, né? Deixa sim. Essas referências, né, que são importantes pra gente. Né? Só que eu falava, eu sempre pensei assim, gente, eu não quero só isso pra mim. Eu não quero só um caixa de supermercado. Eu não quero ser só uma faxineira. Eu quero mais, mais. E por muito tempo, isso ficou nos meus pensamentos. E eu nunca deixei essa frequência de estar, dos meus sonhos estarem na frequência em que meus pensamentos estavam. Então, eu comecei a ter atitudes que eu, na minha cabeça, eram atitudes e jeitos, conversar, formas de se vestir. Que momento que foi isso da sua vida? Que época, mais ou menos, que você decidiu pensar fora desse contexto todo, assim? Isso foi sempre, desde quando a minha avó começou a me ensinar sobre a questão de me vestir, sobre se comportar com as pessoas, eu já pensava assim, então, se eu quero ter um padrão de vida diferente do que eles estão me ensinando aqui, eu tenho que começar a agir. Isso, assim, foi uma coisa assim, bem natural. Natural, né? Eu tenho que começar a agir como se eu fosse essas pessoas. E isso é lei da vida. Isso é lei da atração. Você atrai aquilo que você imagina, né? Um sonho, você nunca vai sonhar se você não sabe o que é. Você nunca vai sonhar ser uma pessoa rica se você não sabe o que é uma pessoa rica. Você nunca vai sonhar em ser uma compositora de imagem se você não sabe o que é uma compositora de imagem. Então, se eu sei que uma compositora de imagem anda arrumada, então eu vou andar como uma compositora de imagem. E isso foi desde sempre. Sempre, não só eu, como a minha irmã também que morava comigo, a Scarlett, nós duas sempre gostamos de estar sempre bem arrumadas, sempre bem alinhadas. Em qualquer lugar que a gente fosse, a gente tinha que estar se vestido à altura daquele lugar. Sempre foi assim. As nossas apresentações sempre teriam que ser impecáveis. Entendi. Isso é desde nova. Para nós era muito natural por conta dessa questão do que a minha avó ensinava para nós. Sua avó foi uma referência ali na infância de postura. Até, de postura, aquela preocupação com o futuro, a forma de conversar, de comunicar. A gente, vendo o seu passado e entrando um pouquinho mais na sua trajetória, né, profissional, eu queria saber que força interna, né, te levou para esse caminho da moda, né, de maneira mais profissional. O que você tinha de interno, assim, que não só desse trabalho informal, mas assim, que você queria mais, né? Que força interna que você acha que você tinha? Porque tem muitos jovens, né? E algumas mulheres também, não necessariamente jovens, que estão pensando em investir nessa área, de ser uma consultora de moda, de imagem, uma compositora de imagem. O que você acha que você tinha assim, de força interna para que a gente possa entregar para elas isso aí que a Jéssica Gomes é hoje, essa potência?
Olha, no começo foi só questão de vendas. Eu pensava assim, gente, eu tô me dando bem aqui nas vendas. Estou me dando bem nas vendas. Então, eu posso abrir uma loja e virar uma lojista, vender roupas e ganhar dinheiro. Porque, querendo ou não... Já gostando de moda, né? Já gostando de moda, porque eu já gostava de me vestir bem, já gostava, não tinha tantos recursos como tenho hoje para poder me vestir do jeito que eu queria, mas com o que eu tinha, eu lembro, comprava roupas de brechós, customizava elas, comprava talvez roupas até mais de loja de departamento e sempre fazia alguma coisa para deixar elas um pouco mais fashionista. E quando eu vi que eu comecei a entender um pouco mais sobre moda, trabalhando em shopping como vendedora, entendendo um pouco mais sobre moda, eu falei assim, gente, talvez eu abrindo a loja, eu vou ter essa virada de chave na questão de estilo de vida, de padrão mesmo, social. E foi quando eu quis, através das vendas, a melhorar até mesmo o meu repertório como lojista. Eu falei assim, olha, eu não quero entregar só vendas também para o cliente. Eu quero que o cliente tenha uma experiência. Eu quero... Porque normalmente nós temos experiências hoje muito boas em lojas de nível alto, né? De patamares, lojas de grifes. E eu falei assim, olha, eu quero uma loja de rua em que qualquer pessoa, sem distinção, igual como minha avó fazia mesmo, sem distinção, ia entrar lá dentro e ia ter o mesmo tratamento que se fosse uma loja de shopping, que se fosse uma marca de luxo. E foi quando eu decidi até estudar mais sobre as grandes marcas. E aí eu gostei muito mais ainda sobre esse mercado da moda, porque eu entendi como que elas se inspiravam, porque elas também começaram. A grande maioria das maiores marcas de luxo começaram de... Eles eram pequenos. E a maioria que existe hoje vieram de um país devastado da guerra, né? Que foi as maiores marcas que vieram da Itália. Eu falo mesmo essas Gucci, Louis Vuitton, Prada. O país tinha acabado de ser devastado pela guerra e através da moda um país se reergueu, né? Da moda também, um país se reergueu e as pessoas também se reergueram. Pessoas que não tinham nada. Se eu não me engano, o Hugo Boss era só um vitrinista. E hoje para você ver, é uma potência em marca de luxo, entendeu? A gente pensando em imagem aqui, eu tô lembrando na época que a gente tá iniciando o primeiro emprego, ou a gente vai ingressar no mercado de trabalho, quão é importante a gente ter um conhecimento de imagem, né? Porque essa falta de conhecimento da imagem, como que você comunica, né, a forma que você está vestindo para a pessoa que você vai participar de uma entrevista, ou vai fazer uma palestra, ou vai estar num evento, como que a imagem é importante? O que você acha que a gente, as pessoas que às vezes não têm tanta condição de ter acesso a uma compositora de imagem, né? O que elas podem fazer assim de inovador, assim, com a própria... Que olhar que elas têm que ter com a própria forma de vestir, assim? Olha, a primeira dica que eu dou. Você foi chamado para uma entrevista. A primeira coisa que você tem que fazer, e era uma coisa que eu sempre fazia, era estudar a empresa que você está sendo chamada. Você entender qual que é a imagem da empresa. O que a empresa mexe, com para que vaga você está sendo chamado, qual que vai ser o seu cargo, entender a história da empresa, porque isso aí também te abre até isso já aconteceu comigo, te abre até um pouco mais o seu entendimento sobre o que você vai falar lá na hora, que é até mesmo um modo de se preparar mesmo para a entrevista. E comigo já aconteceu que eu fui chamada para trabalhar em uma empresa e ela era uma empresa social. Isso falo de vendedora mesmo. A empresa vendia roupas tradicionais e roupas sociais. O que eu fiz? Fui vestir bem social. Fui com uma calça preta, um tênis. Na época eu fui de tênis preto, mas fui com um blazer, fui com uma blusa bem seca, bem lisa, uma bolsa, uma maquiagem bem leve, cabelo bem alinhado. E quando cheguei lá e, né, fizeram toda a entrevista, eu falei da empresa, eu falei do que eu entendia
E, na verdade, eu não sabia. Eu só pesquisei e entendi a empresa antes. Falei como que eu poderia agregar nas vendas da empresa. E no final da entrevista, eles viraram para mim e falaram assim, Jéssica, só estamos te contratando porque de todas as outras que passaram aqui, você foi a única que estava vestida para o cargo. Você já veio pronta para o cargo. E lá era assim, eu teria que me vestir social. Na verdade, eu nem sabia se eu teria que me vestir ou não, mas eu já fui com a cara da empresa, vestida a cara da empresa. E chegou lá, eles me contrataram exatamente, e eles me falaram, né? Só você falou, mas a gente te contratou porque você foi a única. Chegar aqui, você vai se vestir. A gente não vai precisar pegar no seu pé por conta do dress code, que já acontece aqui algumas vezes. E parabéns, você está contratada. A importância da imagem, né? Eu tive mais cuidado com de maneira intencional com a minha imagem agora. Né? No passado fizemos uma avaliação de imagem, assim, ter esse cuidado, né, de como vestir, a importância de como se vestir, né, para a gente conseguir oportunidades. E assim, não é uma caixinha, né, aquilo que você falou no início, né, a forma de vestir não é uma regra que você coloca isso. Você pode explorar várias formas, né, e às vezes com pouco recurso, às vezes a gente consegue uma costureira do bairro, alguém que pode trabalhar um acabamento. Né? Eu sempre fui muito amiga de muitas costureiras. No meu bairro, sempre eu tinha... E eu tenho lá, né? Hoje em dia eu não moro mais no Cabana, mas até hoje. Chega alguém, gente, olha, eu tenho uma ótima costureira lá no Cabana, que se vocês quiserem eu posso indicar para vocês. Mas assim, porque eu sempre... E eu devo conhecer umas 10 costureiras lá. Porque eu sempre fui assim... Tinha uma roupa, se eu pudesse customizar de alguma forma para eu não ter que gastar tanto e continuar bem arrumada, eu fazia tranquilamente. O que acontece que as pessoas elas precisam entender é que nós, seres humanos, nós somos seres visuais. Então, isso já é comprovado. Quando você chega em um determinado ambiente, você vai ser julgado só por você estar lá, sem você ter que abrir a boca, sem que você faça nada, nenhum gesto. Você chegou, as pessoas vão te ver e elas vão te julgar. Aí elas vão entender. Vou te dar um exemplo. Eu chego numa entrevista de emprego, como essa, que eu iria ter que trabalhar social. Aí eu chego lá com, vamos supor, um short curto, uma calça bem coladinha, uma roupa bem decotada, maquiagem bem colorida, um cabelo às vezes não alinhado, unhas não feitas. Eles vão pensar, a primeira coisa, eu tenho certeza, será que eu vou ter problema? Já vão começar ali, já imaginar, será que eu vou ter problema com ela? Será que essa menina, eu falo assim porque normalmente os vendedores, né, se for uma vaga para vendas, os vendedores normalmente vêm de aglomerados, de favelas. Então, você chega lá sem estar pelo menos com a roupa alinhada, a primeira coisa você vai ter um julgamento e talvez um julgamento a seu não favor, né? As pessoas vão querer talvez a te julgar de uma forma em que não vão te aceitar e às vezes você não começa nem a falar. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de continuar falando, de falar o que eu queria fazer dentro da empresa e eu ainda tive até umas ideias inovadoras e a gente acabou fazendo lá dentro. Deram super certo, mas talvez se eu chegasse lá vestida como qualquer outra pessoa que se veste na favela, né? Não tô falando que todos se vestem assim. Mas se eu vestisse como as outras meninas, algumas se vestem, eles não dariam nem a oportunidade de eu falar. Você entendeu? O julgamento em que as pessoas fazem na cabeça sobre nós, 100% da impressão que elas vão ter para você, 55% já é um estudo comprovado, 55% é só pela sua imagem. Para quem tá, as pessoas que não sabem, o que uma compositora, né, de imagem ela faz, um consultor de imagem faz? Consultor de imagem, ele te ajuda a entender o seu estilo e te ajuda a harmonizar você, né, para não te deixar com talvez cores que vão se destacar demais, porque a questão da imagem não é a roupa se destacar. A consultora de imagem, ela faz com que você, junto com a roupa, praticamente se torne um só. Fique bem harmonizado. A questão até da coloração pessoal é para isso, para te deixar harmonizado. Tanto no visagismo, com o corte de cabelo,
o óculos que você usa, a maquiagem que você vai usar também, que é dentro da coloração. E isso é o que a compositora faz, alinhar uma imagem para o tipo e estilo de vida que a pessoa leva para o que ela quer alcançar, com estratégia. Que é o que eu falei na questão de uma entrevista. Vamos supor que você está indo para um cargo para ser um CEO de uma empresa. Você vai chegar lá na hora e vai ir de qualquer jeito? As pessoas não vão. Eu tive um caso esses dias na CDL. O rapaz me falou que um cara estava vendendo umas gelatinas para um sheik árabe. E só pelo jeito que ele chegou lá, o cara veio me falar, né? Ele não conseguiu fazer a venda dele. Porque o sheik desaprovou ele por conta do jeito que ele foi. Porque ele foi de tênis, bermudão, porque é o jeito dele, ele é bem surfista. E ele foi assim, o sheik não quis ouvir a apresentação dele, falou que quando ele soubesse se apresentar, ele volta. Mas aí vai saber, e se não tiver uma próxima oportunidade? A imagem a gente tem que ter esse cuidado e essa intencionalidade, né, com a nossa imagem. Tudo tem que ser intencional. O nosso posicionamento tem que ser intencional. O que é que você quer alcançar com a sua imagem? Porque você consegue alcançar só com a imagem. O que é que você quer alcançar com a sua imagem? O que é que a sua imagem pode te proporcionar? Seja intencional sempre, 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 no seu modo de se vestir, e não só se vestir, né? O comportamento também, a sua linguagem verbal e a não verbal, ela também conta muito nessa questão de julgamentos que as pessoas podem fazer, percepção de imagem sobre você. A composição de imagem vai além da roupa, né? Sim. Ela vai do jeito que você se expressa, do jeito que você conversa, entendeu? Sim. Falando de mentalidade, né? Porque a composição de imagem está ligada também com a mentalidade, né? De você se enxergar uma pessoa e saber comunicar essa pessoa. Às vezes a pessoa ela é de um jeito, mas a imagem dela comunica algo totalmente diferente, né? Exatamente. Tem pessoas, e às vezes isso é até a forma que fomos criados, né? Nós fomos criados de uma forma em que nós temos que nos encaixar. É uma sociedade que você tem que se encaixar aqui, se encaixar ali, se encaixar no seu cotidiano, falo na sociedade onde você vive. No meu caso, quando criança, eu estava sendo treinada a me encaixar ali para ser uma pessoa de dentro da favela. Só que eu já não me vestia mais, na minha cabeça eu não tinha que me vestir como as pessoas da favela se vestiam, né, do que as pessoas pensam que a favela se vestem também, né, porque não é todo mundo assim. Eu estava sendo condicionada a me vestir daquela forma porque a minha vida ia ser vivida ali dentro da favela. Só que na minha cabeça, a minha mentalidade já estava em outra frequência. Eu falei assim, gente, eu vou me vestir conforme a vida que eu quero viver. A mentalidade nossa, e se entender que se você não precisa se encaixar naquilo, né, gente, que a gente também tem que ser bem realista, não é fazer qualquer loucura da vida, mas eu falo assim, se encaixar, você não precisa se encaixar, seguir padrões ou por medo de desaprovação até mesmo da família, você não precisa se encaixar naquele mundo. Você pode viver, e na minha cabeça era sempre isso. Eu posso viver e eu vou viver esse outro mundo. E eu hoje estou aqui. Primeiro montei a minha loja, hoje em dia, numa sociedade, eu e uma prima minha também, numa sociedade, numa clínica de estética, que também era um sonho nosso. Nós falamos isso e simplesmente só jogamos pro universo. Eu lembro até hoje. Olha, vamos montar uma clínica juntas? Vamos montar uma clínica juntas. Nossa, mas quando? Tá sem dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar pro universo. Vai acontecer. E aconteceu. Chegou a oportunidade da gente montar o ano passado a clínica, então falamos assim, vamos montar. Minha prima, ela já é fisioterapeuta, faz todos esses trabalhos estéticos já, né? E estamos lá vencendo cada dia. Qual que é o desafio que você vê no empreendedorismo, assim, na clínica hoje? Assim? Quais os maiores desafios que vocês estão enfrentando aí? O desafio... Como empreendedor, né? Dificuldade de empreendedor, né?
Sim, olha, desafio é que você me disse que tem muito, que você custou para achar uma consultora, não foi? A gente conversou ali fora e tivemos dificuldades, né, para encontrar uma consultora que fosse uma mulher preta. Então, assim, você vê que o mercado ainda é um mercado que não conhece tanto. E algumas profissões ainda, talvez no nosso canal, é a primeira pessoa que vai falar de moda, você é a primeira convidada que vem e fala de moda. Então, assim, sabendo que nós somos pretos e pardos, 56% de uma população, aonde estão esses profissionais? Sabe a sensação que eu tenho, e talvez eu não quero incorrer em erro, é que essas profissões que cuidam de autoestima, de beleza, de potencializar o que nós temos mais de bonito, né? De fazer uma junção dessa cor, desse cabelo, dessas texturas com uma imagem, seja ela através de comportamento e roupa, fazer essa junção de maneira estratégica, eu vejo uma carência do mercado nisso, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, você vai ser a referência de muitas jovens e outras mulheres e de outras pessoas pretas, de que olhar para a imagem e ter essa intencionalidade com a imagem é importante, entendeu? A gente pode, como pessoa preta hoje, né, achar uma roupa mais em conta, às vezes, na internet, ir num brechó, buscar uma forma de se vestir melhor, olhar na internet assuntos, né, que falam de como comunicar, a forma de se expressar, né, para trazer elementos para potencializar o nosso ser, né? Então, assim, a gente teve essa dificuldade. Pensando nisso, a gente já está finalizando, já te agradeço de antemão todo o carinho aqui conosco, mas eu queria que você, mulher preta, acredito que já esteve com muitas mulheres, né? Sim. Em vários lugares. Antes da gente finalizar, eu queria saber o que você vê dessas mulheres, dos lugares, dos clientes que te procuram assim. Qual que é a maior necessidade deles? A maior necessidade é isso de estar se encaixando e não se expressando. Moda, ela é um canal também de se expressar. Muitas mulheres, aquilo por crescerem com medo de se encaixar, com medo de desaprovações familiares, maridos, porque a maioria das pessoas que chegam, elas são mulheres. Então, vou te dar esse exemplo disso. O problema, elas sempre vêm com o mesmo problema, não saber se vestir, não ter um estilo próprio. O estilo, gente, todo mundo tem um estilo próprio. Talvez, e a minha tese é essa, as mulheres, elas estão assim numa frequência tão baixa consigo mesmo, num volume tão baixo, o estilo delas está tão baixo dentro por medo de desaprovações, por medo de não estar se encaixando e, na verdade, a gente não precisa se encaixar, a gente precisa se expressar. Porque quanto mais a gente vai alimentando ou diminuindo o nosso volume interno de quem nós somos realmente, quanto mais a gente vai abaixando essa frequência nossa internamente, mais a gente vai perdendo a identidade. E a consultora de imagem, ela é exatamente para isso. Para entender quem que você é internamente e fazer com que você se expresse externamente na sua forma de vestir, na sua forma de falar, talvez na sua forma de pensar, porque é ali mulheres lidando com mulheres. Então, a consultoria é essa. E a maioria dos problemas que as mulheres vêm enfrentando é isso. Hoje em dia, nós temos tantos recursos para aprendermos, para não ficar com medo do mundo e das pessoas em si, com medo de desaprovação e esquecermos quem nós somos de verdade. Isso faz com que nós, né, e acontece muitas vezes que nós mulheres estamos adoecendo, e não só mulheres, homens também, né? E a consultoria de imagem, ela é para isso, Faz um convite para essas mulheres, faz um encerramento aí, eu já tô te cortando aqui, eu já te peço desculpa, mas faz um encerramento, porque tudo isso que você falou é muito bonito. Ver essa necessidade você está diante dessa necessidade, dessa vulnerabilidade dessa mulher, de deixar sempre por último, né, o próprio ser, né, íntimo, né? Às vezes teve filho, aí vai cuidar de filho, vai cuidar de negócio, vai cuidar da casa e não tem esse olhar. Faz um convite para essas mulheres, deixando uma palavra assim de incentivo, aquilo que talvez você gostaria de ter escutado lá atrás, não escutou e a vida te trouxe uma fala.
Deixa uma mensagem legal aí para essas mulheres. Olha, eu vou falar sobre Carl Jung. Fica à vontade. Ele nos ensina, né, nas teorias dele, das personas. Quanto mais máscaras a gente vai deixando colocarem na gente, quanto mais desaprovações a gente vai deixando entrar, né? Não vou fazer porque fulano não vai gostar. Não vou fazer porque minha mãe falou naquela época que eu não podia. Os nossos pais viveram numa época, os nossos maridos não somos nós. E por conta disso, a gente vai deixando tanta coisa que às vezes a gente poderia deixar sair, fluir, a gente vai nos mascarando e perdemos nossa identidade. Eu estou aqui para isso, para te ajudar a entender quem você é, a entender o seu estilo, a compor a sua imagem e fazer com que você não perca a sua identidade, você tenha seu próprio autoconhecimento, sua própria autoconsciência e fazer com que você revele a verdadeira mulher que está dentro de você. Maravilha, lindo. Te agradeço, Jéssica, pela mensagem linda, por ter trazido essa questão da sua personalidade, da sua força, desse convite que você fez para as mulheres, desse olhar para a moda, para a imagem, essa importância não só da roupa que você está se vestindo, mas da maneira que se expressa. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, onde as pessoas te encontram para acompanhar o seu conteúdo, às vezes adquirir o seu trabalho, entendeu? Deixa sua rede social para a gente. Sim. Eu tenho uma loja física no bairro Nova Suíça. Tenho o Instagram da minha loja, @jessicagomesbrand. O meu site, que também é jessicagomesbrand.com.br. Tenho o meu Instagram, que é a.jessica.gomes, que é o da consultoria de imagem. Maravilha. Vai ficar na descrição do vídeo, sim, tá? Okay. Te agradeço mais uma vez. Eu gostaria de finalizar com uma frase, ouvindo todo esse contexto que você falou, da Carolina Maria de Jesus, que ela fala assim, ó: o que é meu por direito, o tempo traz. Sempre. Então, se a gente não teve referências para poder nos conduzir para esse lado da possibilidade do autocuidado, do amor próprio, a gente está criando através, é claro que os nossos ancestrais vieram e lutaram para que estivéssemos aqui diante de um microfone. E agora a gente tem a possibilidade de criar histórias e ter a possibilidade de exercer as nossas profissões de maneira a ser referência para as pessoas que ainda não enxergam ser um consultor, um compositor de imagem. Então as pessoas vão enxergar, vão ver esse vídeo e vão ver, é possível. Eu gosto tanto de imagem, de comunicar, por roupa, por expressão, e aí a Jéssica passa a ser uma referência, tá bom? Sim. Muito obrigado pela vinda na websérie. Esse espaço está aberto sempre para você, tá bom? Foi uma alegria te receber aqui, tá bom? Mais uma vez. Muito obrigada, Ariel. Maravilha. Obrigado, viu? Pessoal, chegamos a mais um final aqui da websérie Minha Carreira Preta. Estivemos com essa convidada que é uma potência, falou de moda, de imagem. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês para compartilhar esse conteúdo, curtir, mandar para grupo de família e acompanhar os próximos episódios da Minha Carreira Preta. Um abraço a vocês, um beijo, fiquem com Deus.